casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito, e a terra foi corrompida destes enxames. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. E eu não passei o slide, mas tudo bem. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Eu acho essa descrição, essa sequência de texto muito interessante, porque você talvez fique com uma certa sensação de que Moisés não devia ser muito esperto, né? Porque geralmente ele fazia esse acordo, né? Tá bom, vai sair, depois você vai deixar eu ir, né? Vou. E aí sai e o cara diz: não, você não vai. E isso acontece umas 9 vezes, e Moisés continua fazendo o mesmo acordo. Mas faz algum sentido num contexto geral, quando você observa essa história de maneira mais aberta, você vai perceber que, no fim, Deus tinha uma mensagem para passar através dessa situação toda em que o faraó sempre tem um truque. E, embora você possa pensar que é sempre a mesma história, ela vai ganhando variações, e você vai vendo que, pouco a pouco, toda a fúria e a força de Faraó estão cada vez se enfraquecendo mais, estão cada vez menores. Um exemplo disso é o que acontece nesse texto que a gente leu, porque nas outras 2 pragas, as quais a gente falou no início do ano, quando Moisés fez com que o rio virasse em sangue, ora, os magos do faraó pegaram um pouco de água e transformaram em sangue também. Se eles fizeram isso por meio de poderes mágicos, ou simplesmente por meio de mágica mesmo, sabe? Pega um pedacinho de pó vermelho e taca lá dentro. Eu não sei, mas o fato é que eles fizeram com que virasse água. Igualmente, quando Deus fez com que quantidades enormes, eu não sei qual é o coletivo de sapo, mas quantidades enormes de sapos e rãs aparecessem sobre o Egito, também os magos do faraó fizeram uma macumba braba lá num jarro e de repente saiu um sapo de lá de dentro. É até interessante, porque se é sempre demonstrando que eles conseguem fazer, por meio de mágica, por meio de alguma coisa. Paulo descreve um pouco isso depois numa das cartas, mas é sempre algo muito menor. Quer dizer, eles transformaram uma água que tinha dentro de um jarro em sangue. Deus fez o rio inteiro virar sangue. Ele fez com que simplesmente todos os egípcios fossem atacados por quantidades impensáveis de sapos e rãs. E os magos conseguem fazer com que um sapinho saia de dentro de um jarro. Parabéns. Que é um biscoito. Mas, enfim, o lance é muito pouco. E pouco a pouco ele está ficando mais fraco. E um exemplo disso é o que acontece nesse texto, porque dessa vez Faraó pede que eles façam de novo, que eles mostrem que eles também conseguem fazer. Você acha que é só o seu Deus que consegue? Nós também aqui. Ó. E o que eu também continuo achando muito interessante, porque na prática era melhor que tivesse dito: poxa, bem que os nossos deuses podiam fazer com que isso acabasse, né? Com que não tivesse mais essas pragas acontecendo. Mas não, a única coisa que eles conseguem fazer é igualar. E mesmo assim, na terceira, já não iguala mais. Ele pede que eles façam com que apareçam piolhos. Para que mais piolhos? Mas ele pede que façam com que apareçam piolhos e não aparece. E aí, só caso interesse saber,
como eu falei nas outras duas pragas, dá para se ligar essas pragas a alguns deuses egípcios. Então, se interessa saber essas figuras bonitinhas aí, o do meu lado direito, não, os dois estão do meu lado esquerdo, né? O do lado direito e esquerdo de vocês é o deus Tote, né? Deus do conhecimento, cujo símbolo é o piolho. E do lado esquerdo, direito de vocês, é o deus Ptah, Deus que está ligado à criação do universo e cujo símbolo são as moscas. Isso tem uma grande utilidade? Na verdade não, mas não custa nada dar esse contexto a vocês. Está aí, você tem essa ligação com os deuses egípcios, Deus humilhando deuses importantes da cultura dos egípcios. E aí, eu acho que cabe um pouco mais da gente tentar entender o contexto dessas circunstâncias, o contexto da aparição dessas pragas. Então, uma perguntinha que eu poderia fazer sobre isso, né? Antes de fazer uma perguntinha, o que eu acho interessante é que essas pragas são, portanto, uma demonstração de dois animais que você certamente fica se perguntando por que Noé levou dentro da arca. Por que Noé levou piolhos e moscas dentro da arca? Eu não sei, mas eles continuaram existindo. E por que eu estou comentando isso? Porque são animais que geram desconforto. Você não se sente à vontade com a presença deles. Ora essa, quando você vê uma criança coçando muito a cabeça, qual é a sua atitude para com ela? Catar, eu fico bem longe. Imagina piolho nesse cabelo lindo, pelo amor de Deus. Que por sinal está cortado. Mas, não, de jeito nenhum. Eu quero distância. Por quê? Porque eu não quero pegar piolho. Igualmente, quando você vai a um lugar cheio de moscas, isso é um incômodo gigantesco. Minha nossa, mosca pousando o tempo todo, que coisa desagradável. Você tentando comer, não, é péssimo. Tudo isso tem essa ligação com o desconforto, e eu acho isso interessante porque acaba sendo um pouco do que a gente faz. Nós temos essa postura em relação a muita coisa. Quando nós nos vemos numa situação desconfortável, o que nós fazemos é tentar ficar o mais distante possível. É por isso que aquela igrejinha que não tem ar-condicionado, talvez não valha tanto a pena visitar. Ou, por exemplo, um exemplo mais do nosso dia a dia, quando a gente está sentado no ônibus e tem a oportunidade de falar com alguém do Evangelho de Cristo, mas não, porque é tão desconfortável, não é? Conversar com alguém desconhecido. Eu não estou dizendo que você tem que ir ao ônibus e dizer: arrependei-vos, escutai-me, e gritar para todo mundo dentro do ônibus. Eu só me pergunto se nós tivéssemos a oportunidade de alguém querendo falar conosco do Evangelho, ou não, nem do Evangelho, alguém simplesmente querendo compartilhar conosco de seus problemas. Sabe, aquelas pessoas que do nada querem conversar com você no ônibus? O que nós faríamos? Nós escutaríamos os problemas dessa pessoa? Tentaríamos ajudá-la? Conversaríamos um pouco com ela e falaríamos de Cristo? Ou nós faríamos tudo possível para fazer com que ela parasse de falar o mais rápido possível, porque tudo que eu não quero é ficar conversando com alguém no ônibus? São situações desconfortáveis. E, bom, então, mais uma vez linkando com aquilo que aconteceu com os egípcios, um fato curioso. Quem aí está assistindo a novela? Eu gostaria de dizer que todos vocês que assistem a novela são pecadores. Vocês que não assistem também. Todos são pecadores. Mas, uma coisa legal para se reparar, se você assistir pelo menos alguns capítulos dessa novela, né? E eu não estou falando de Babilônia, né? Todo mundo consegue ver ali que são os 10 mandamentos lá da Record, né? É que se você assiste pelo menos um capítulo da novela, uma coisa que eu acho muito interessante é que talvez algumas pessoas tenham se surpreendido quando descobriram que os egípcios são carecas, né? Tanto os homens quanto as mulheres. E qual a razão disso? Ora, é porque, vivendo onde eles vivem, piolhos são um problema constante. Sempre há piolhos. E, portanto, como que você resolve o problema dos piolhos? É bem simples, seja careca. Então, todo mundo raspa o cabelo.
Não é uma coisa só para homem. Todo mundo raspa o cabelo. É uma solução bem drástica, mas é a solução que eles acharam. As mulheres vão aparecer muitas vezes de peruca, que é a única solução para elas, usar peruca. Porque realmente até elas têm que ser carecas naquele contexto, naquele lugar onde eles vivem. E por que eu acho isso interessante? Ainda há mais uma coisa. Os egípcios, diferentemente dos hebreus que vivem em Gósen, vivem em lugares muito limpos, bem cuidadinhos, sabe? Uma comidinha bem guardadinha, bem armazenada, enfim, o que eu quero dizer é um lugar que vai diminuir a proliferação de moscas. Os escravos, por outro lado, vivem num lugar onde, primeiro, não vai ter essa limpeza toda, então vai ter muito mais mosca. Segundo, eles trabalham todos os dias, só lembrando, não existia sábado para eles, muito menos domingo. Então, todos os dias eles trabalham. Adivinha qual dia eles têm para raspar o cabelo? Pois é, não tem. Então, é natural você imaginar que os escravos sim fossem ter piolhos. Então, eu acho muito interessante o que a gente está vendo Deus fazer aqui, porque Ele simplesmente está permitindo que uma quantidade tão grande de piolhos apareça sobre a terra que se torne insustentável até para os egípcios. Até eles estão sendo afetados pelos piolhos. É tanto piolho que até quem não tem cabelo é atacado pelos piolhos. Aparecer para que isso ocorra. E ainda, mesmo nos lugares onde eles viviam, os enxames de moscas aparecem naquele nível em que você está conversando e de repente uma entra e você passa por aquela situação bem desagradável de pensar, acabei de agir como um sapo. E sabe, é desconfortável. Enquanto isso, os hebreus não estão passando por isso, apesar de eles serem os que sempre teriam que passar por isso. Eu acho que, como eu fiz no princípio dessa série, o que eu queria falar com vocês é sobre, tanto para aqueles que estão fora de Cristo, demonstrar uma coisa terrível que o pecado faz com essas pessoas, quanto ainda para quem está em Cristo, perguntar a você, será que você ainda não tem se mantido escravo de um determinado pecado, ainda que tenha sido liberto por Cristo? Precisamos ser livres. Mas o que eu quero dizer com isso? Será que é minha intenção, então, dizer que o conforto é uma coisa pecaminosa? Será que, por exemplo, estamos em pecado por ter ar-condicionado nessa igreja? Ou, por exemplo, estamos em pecado porque compramos cadeiras novas mais confortáveis? Provavelmente sim. Não, brincadeira, não estamos, eu acho. Mas o que eu realmente quero é questionar quanto nós damos valor ao conforto? Qual a importância do conforto? Será que ele é o que mais interessa em nossa vida cristã? E vamos tentar pensar isso por meio de alguns pontos, onde eu quero tentar discutir essa ideia do conforto. E, para discutir esses pontos, eu pretendo ser bem sucinto, porque eu tenho acho que uns 6 pontos para discutir isso. Então vamos tentar ser bem sucinto, e eu vou tentar ser bem rápido. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu poderia dizer é que o desconforto pode de alguma maneira demonstrar o amor. E para fazer isso, eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 2. E como está ali, do versículo 5 ao versículo 8. Muito bem. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diz eu também. Muito bem. Vamos fazer aquele jogo de novo, só que dessa vez eu leio os ímpares e vocês leem os pares. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Desculpem.
Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que observar é, veja uma das demonstrações do amor de Deus por nós. Quer dizer, Cristo não procurou o próprio conforto. Ele não procurou colocar-se na situação em que as coisas seriam mais simples para ele. De certa maneira, eu acho que o que podemos observar aqui é que uma das grandes provas do sentimento de Cristo por nós é o que ele fez, se colocando, assumindo uma forma muito inferior à forma natural dele. Não só se entregando para morrer, e como já dissemos algumas vezes aqui, nós somos pecadores, e o salário do pecado é a morte. Sabe, nada mais justo do que morrermos, por mais desagradável que seja, mas é uma condição justa. O espantoso nisso tudo é que Cristo não tem pecado. Cristo não deve morrer. Entretanto, Cristo morreu. Eu quero dizer, ninguém mereceria não morrer, senão esse cara. E ele morreu. E não foi porque algum acidente aconteceu, mas porque ele de fato nos amava. Sabem, o desconforto de Cristo é uma demonstração clara do amor dele por nós. E o que eu quero perguntar é, então, por quê? Por que nós vivemos aquela situação do ônibus e talvez você tenha se identificado com o caso e pensado, eu certamente não ia querer conversar? Mais uma vez, eu não estou dizendo que você tem que ficar gritando dentro de um ônibus. Nem tampouco estou dizendo, também não estou questionando quem faça isso, veja bem, mas nem tampouco estou dizendo que você deva se colocar numa situação de perigo. Que a menina deva do nada puxar assunto com um rapaz estranho no ônibus. Francamente, isso não vai dar certo não, é melhor não fazer isso não. Mas o que eu quero dizer é apenas, se nós tivéssemos a oportunidade de tentar ajudar uma pessoa com problemas, nós ajudaríamos ou ficaríamos desconfortáveis? Uma coisa tão pequena como uma conversa rápida num ônibus. Imagine o que seria se nós tivéssemos a oportunidade de ajudar alguém que está caído na rua, ou tantas outras opções. O que eu quero dizer é apenas, muitas vezes nós evitamos fazer coisas que nós deveríamos fazer por puro e simples conforto. Mas sabem, se Cristo tivesse privilegiado o seu conforto, não haveria razão para que estivéssemos aqui hoje. Ele não procurou conforto. Ele foi até lá e morreu, sem merecer morrer, mas nos amando profundamente. Então, e para que fique bem claro nessa mensagem, a primeira coisa que eu tenho a dizer é: Cristo nos ama muito, a ponto de abrir mão de qualquer conforto por nossa causa. E eu espero realmente que isso faça parte da nossa vida e que isso gere em nós um coração que também abre mão dessas coisas por amor de Cristo. E aí, isso me recorda de uma ideia que eu queria falar. Muitas vezes você pode acabar pensando, isso aí sim, o ponto é prova de amor 2, porque ainda vou falar um pouquinho sobre as provas de amor. E muitas vezes nós olhamos para a igreja como se ela fosse uma espécie de clube. E faz algum sentido. Porque para pensar, você é membro, como num clube. Você em muitos casos, paga a sua mensalidade. Né? Mensalidade, dízimo, sacou? Você paga a sua mensalidade. Você usufrui do clube. Nós criamos festas e eventos. Inclusive, nós temos um evento todos os domingos. 2 eventos. Nós temos um cara que vem aqui na frente e fala alguma coisa para vocês. Nós temos aconselhamento. Caso você tenha algum problema, você pode procurar o pastor, ir ao gabinete, conversar com ele. Nós oferecemos serviços e vocês pagam por eles. Parece um clube, não parece? Não, com toda certeza não é um clube. Por que não é um clube? Porque quando estamos aqui,
não é para usufruir deste belo local onde estamos, é para cultuar ao nosso Deus. Tudo que não pode ser é para nós o que está acontecendo aqui. O que fazemos é para Ele. É por amor a Ele. E, portanto, quem é engrandecido aqui é Ele, e não você que precisa se sentir feliz aqui. Ficarei amplamente contente se nós pudermos ficar felizes aqui. Porque a alegria é uma das marcas de que Cristo tem agido em nós. Mas não é para nós. Não é para que fiquemos felizes. É para Ele, para a glória dEle. Ora essa, está escrito na Confissão de Westminster que essa igreja segue. Qual o fim do homem? Qual a razão de Deus ter feito o homem? E a primeira resposta é glorificar a Deus. E essa é a razão do culto. Nós glorificamos a Deus. Então, ao que isso me leva? Bom, eu me lembro que tempos atrás eu tive trabalhando em 2010, tempos atrás mesmo, né? Faz tempo já, hein? Meu Deus, estou velho. Eu tive trabalhando num acampamento pela primeira vez, o acampamento Palavra da Vida. E na ocasião, eu fui designado para um setor chamado cozinha, que era o setor da galera que lavava pratos e ficava cuidando de selfies, e, enfim, servindo a galera no acampamento. E uma das coisas interessantes de trabalhar ali é que naquela ocasião, cada setor tem um chefe. Mas naquela ocasião eles precisavam de uma pessoa para ficar na chefia da cozinha. Não tinha chegado ainda quem ia ficar, estava em lua de mel. E aí, eis que eles pedem para que o homem que estava na chefia dos conselheiros, que é considerado um dos melhores setores do acampamento, são as pessoas que não têm maiores trabalhos do que conversar com os acampantes e, enfim, trocar uma ideia com eles, o que é muito importante. Mas, por causa disso, o chefe dos conselheiros teve que ser chefe da cozinha também por uma semana. E foi esse sujeito aí, um amigo meu chamado Ken Collins. Sim, ele é gringo, e sua esposa, Susan Collins. E o que eu quero falar sobre esse meu amigo é que ele, como eu disse, estava na chefia do setor mais legal e mais importante. E teve que ficar naquela semana também na chefia do setor menos importante e menos valorizado. Das pessoas que ninguém nota, que só ficam ali lavando pratos e preparando comida. Ninguém nota essas pessoas. Mas sabe, naquela semana, esse setor foi muito elogiado pelo tanto que trabalhava, pelo fato de que todo mundo terminava o serviço muito rápido, porque todo mundo trabalhava loucamente. E sabem, todos nós podíamos responder a mesma coisa do porquê a gente trabalhava tanto. É porque o Ken Collins tinha uns 50 e tantos anos, como vocês podem notar. E ninguém trabalhava mais do que esse cara. O gringo simplesmente pegava tudo, e de repente eu estava olhando, ele estava lá na cozinha lavando o prato, de repente eu estava vendo ele repondo comida no selfie, e daqui a pouco ele estava correndo lá para fora, levando saco de lixo e pegando outro e colocando e preparando tudo, e depois lavando as mãos, porque não vai mexer comida de novo, né? É feio. O que eu quero dizer é, nós olhávamos a forma como o gringo, velho e bem-sucedido dentro daquele local, trabalhava, e nós ficávamos, o que podemos fazer? Que opção temos se não trabalhar com o máximo de nós? Que opção temos se não dar o nosso melhor? E, sabe, eu acho que talvez nós muitas vezes percamos de vista o que Cristo fez por nós. Mas nós estamos diante de alguém que de fato fez o melhor. Que de fato se entregou e se cansou e se destruiu por nós. Será que diante de tamanho sacrifício, o que nós podemos fazer? Eu convido você a ficar atento a qual tem sido a sua postura em relação à igreja. Você tem olhado para a comunidade como um clube? Como um lugar que você paga a mensalidade para receber algo em troca? Ela não é um clube. É um local onde o corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus. Percebe essa palavra? Corpo. E uma das coisas interessantes dessa palavra é que corpo
significa pedaços de um mesmo indivíduo, Cristo. E quando a gente observa que somos pedaços de um mesmo indivíduo, eu fico com a sensação de que não temos outra opção senão cumprir com as nossas funções. Porque senão não somos parte do corpo. Somos alguma célula cancerígena, mas certamente não somos um pedaço verdadeiro do corpo. Nós servimos ao corpo. E, por exemplo, na igreja local, isso pode se manifestar de diversas maneiras. Fazendo parte da diaconia, fazendo parte do departamento infantil, ajudando em determinadas organizações da igreja, em tantas coisas. Mas o meu ponto é, não dá para ficar parado achando que você faz parte de um clube. Para aqueles que talvez porventura não conheçam a Cristo aqui, eu hei de dizer para você apenas: veja o quanto essa pessoa, Cristo, te amou. Eu lhe garanto, não há amor maior do que esse. Como Ele se deu por nós. Agora, para os irmãos, eu lhe digo, vamos servir a Cristo. Vamos dar o nosso melhor, na igreja e fora da igreja, porque é isso o que fazem as células do corpo. E eu duvido muito que você seja um pedaço do corpo responsável pelo sono, para ficar parado. Somos todos partes do corpo para servir. Em áreas diferentes, com serviços diferentes e formas diferentes, mas sempre prontos a dar o nosso melhor para Cristo. Eu espero que possamos servi-lo. Eu ainda queria dizer, o desconforto também revela Cristo. Eu não estou dizendo, mais uma vez, que nós temos que olhar para o nosso desconforto e procurar desconforto. Eu não estou dizendo que você deve, por exemplo, hoje mesmo trocar o seu colchão por uma cama de pregos, porque é muito mais cristão dormir numa cama de pregos. Não, durma no melhor colchão que você puder ter. Igualmente, não estou dizendo que você deve abrir mão de qualquer tipo de conforto simplesmente por abrir mão. Isso é farisaísmo e é pecado. Mas o que eu quero dizer realmente é que muitas vezes nós nos pomos simplesmente a reclamar de Deus, porque as coisas não estão do jeito que nós queríamos. E que direito nós temos de fazer isso? Como está lá em Romanos 9, Deus faz o vaso e é decisão dele o que ele faz com o vaso. Deus não fez e é decisão dele o que ele faz conosco. Mas nós continuamos a reclamar das condições ou da forma de vida que ele tem nos dado. Por quê? Não me entenda mal. Mais uma vez, você deve fazer todo o possível para melhorar a sua condição de vida. E ainda, você deve fazer todo o possível para mudar aquilo que você é quando se trata do pecado. Mas o nosso problema é que nós observamos as nossas vidas e só sabemos ficar, e muitas vezes ficamos a olhar para o céu e dizer: Deus, por quê? Por que eu não posso ter uma casa melhor? Por que eu não posso ter tantas coisas? E sabe de uma coisa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor está cuidando de nós. Não haja como se a nossa vida fosse à toa, ela não é. Não haja como se fosse mera coincidência o lugar ou como nós estamos, não é. Cristo nos ama muito, nos ama maravilhosamente e tem muito a fazer por nós e em nós. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ficava ouvindo uma propaganda que dizia: e não se preocupe com o calor, temos ar-condicionado em nossa igreja. E eu achava essa propaganda muito engraçada, porque, ela gerava uma discussão enorme entre os adultos. E eles discutiam 2 pontos. Primeiro, eles discutiam se igreja pode ter ar-condicionado, se isso não é do demônio ou pecado.
Acho que por fim eles concluíram que não seria do demônio nem pecado, porque todo mundo sabe que o inferno é quente e o ar-condicionado deixa as coisas frias. Mas o fato é que as pessoas discutiam isso. Afinal, é ou não é pecado ter ar-condicionado na igreja? Fora essa discussão, uma outra coisa que eles discutiam é: olha só como a gente está atraindo pessoas à igreja, por meio do ar-condicionado, pecadores. E isso é interessante. Por quê? Veja bem, eu espero realmente que você não vá para a igreja por causa do conforto. Eu espero que nós não vamos para a igreja por causa do conforto, mas eu não estou dizendo que você deve procurar a igreja mais desconfortável do universo. Mas, é claro, nós devemos nos preocupar muito mais com a palavra que é pregada e com o quanto Cristo tem sido pregado, do que com quantos ar-condicionados tem, eu não sei falar esse plural, tem na igreja, ou o quanto a cadeira é confortável. Nem se o pregador faz muita piadinha durante o culto, ou se é o meu caso, se ele faz piadinhas e elas são péssimas. Ainda assim, isso não importa. Tá certo, talvez importe sim, é bem melhor ter um pregador de maior qualidade, mas ainda assim, o mais importante é, nós estamos adorando a Cristo, seja no desconforto ou no conforto? Quantas vezes a gente não olha para uma determinada situação, sabe, e diz: isso eu não faço de jeito nenhum. E eu não estou falando sobre pecado. Eu estou falando sobre um determinado desconforto pelo qual você vai ter que passar para realizar determinada coisa. Para ir em tal lugar, a gente vai ter que ir de ônibus. Isso eu não faço de jeito nenhum. Desculpa, eu me senti até a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cristo falando assim. Mas eu não estou dizendo para você que você tem que ir a qualquer lugar, de ônibus, de carro, de trator, avião ou o que for. Mas a minha preocupação é: será que quando a gente fala isso, a gente não está revelando um pouco o orgulho do nosso coração? Que olha para as coisas e simplesmente diz: isso aí, por isso aí eu não passo de jeito nenhum. Isso aí eu não aceito para mim não. Profetiza, isso não é para mim. Mas, gente, por quanta coisa Cristo não passou por nós? Será que nós temos algum direito de dizer isso não? Isso de jeito nenhum? Será que é aceitável que falemos isso sobre qualquer coisa? Não, eu não estou dizendo que você tem que procurar desconforto. Mas eu realmente quero dizer, tome cuidado quando você diz assim: isso de jeito nenhum. Porque muitas vezes isso revela o quanto seu coração pode estar agindo de maneira orgulhosa, porque você diz: eu sou muito importante para passar por isso. Eu sou muito bom para enfrentar isso. E o quanto você não tem aberto mão quando diz isso, de aceitar que em Cristo qualquer coisa, porque verdadeiramente sem Cristo tudo é nada, mas com Cristo nada é tudo. E quando nós temos uma postura relativamente orgulhosa em relação a nós mesmos, nós simplesmente estamos abrindo mão de perceber, mais uma vez, que com Cristo tudo, sem Cristo tudo é nada, mas com Cristo já temos tudo. E mesmo que não tenhamos nada, já temos tudo, porque temos Cristo. E Ele é o que vale. Então, eu te convido a estar apaixonado por Jesus e a procurar uma igreja confortável, de preferência com ar-condicionado. A nossa tem, tá? Mas a colocar Cristo em primeiro lugar, como aquilo que mais vale. A procurar uma igreja com cadeiras confortáveis. Mas Cristo vale mais. E ainda, só pela observação, já que eu falei de cadeira, nós temos a campanha da cadeira, tá? Não se esqueça de ajudar na campanha da cadeira. Brincadeira. Entenderam? Brincadeira. Enfim, vamos lá. Eu quero falar ainda sobre fidelidade, sobre o quanto passar por dificuldades demonstra o quanto é fiel
o nosso coração. Eu me lembro que eu gosto muito de pensar essa historinha de um pai que chegou muito cansado do trabalho e, como qualquer pessoa, se deitou no sofá. E o filho estava lá também com ele. E o filho, enquanto o pai estava deitado no sofá, só pensando, nossa, como eu precisava deitar. O filho está ali com a televisão jogando videogame. E então o pai tem aquele momento do: filho, pega um copo d'água para mim. E aí você tem que observar a criança. Eu gosto muito de ver isso nas crianças. Eu adoro perceber com que idade a criança vai começar a dizer por quê. Mas não aquele porquê chato, sabe? Tipo, por que os pássaros voam? Por que os carros andam? Não estou falando disso. Eu estou falando do porquê para os seus pedidos. Você pede alguma coisa e ele diz, por quê? Por quê? Ei, pega aquilo lá para mim. Por quê? Quer dizer, o que ele está demonstrando? Ele está demonstrando que, peraí, por que eu faria isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por que você acha que eu vou fazer isso? Qual obrigação eu tenho de fazer isso? Eu acho essa pergunta muito legal de observar na criança, porque quando ela começa a perguntar isso, ela está demonstrando que ela está começando a refletir no porquê ela faz as coisas. E a má notícia é que você vai ter que arranjar um porquê. A maioria dos pais tem um porquê muito bom. Ele diz assim, porque senão esse chinelo aqui, você sabe onde vai. E geralmente isso funciona, até que ele fica maior que você. E aí o chinelo não adianta mais. Ou adianta, vai que, né? Né, mãe? Mas o fato é que chega um ponto em que essa resposta já não faz mais tanto sentido. Não, tem uma resposta com mais sentido. O pai está lá e ele pede, e o filho diz, mas pai, eu tenho mesmo que ir? E o pai responde, não, mas eu espero que você vá. E por quê eu devo ir? Porque eu acho que você me ama. Tipo, no fim, ou a criança vai aprender que por amor nós vamos fazer coisas que nós não queremos fazer e dar pause no jogo, apesar de não querermos, e aí fica um recado para os pais, já que semana passada o pastor Cláudio falou sobre sobre a relação de pais e filhos, só para constar, gente, entenda, você que tem filho, entenda. Jogo online não tem pause. Se o jogo está na internet, não tem pause. Então, quando você diz isso para ele, coitado, ele vai ter que perder o jogo. Eu ainda acho que ele tem que ir se você mandar, mas tenha piedade do seu filho. Entendeu? Não tem pause. Ou do marido, da esposa, se ela for gamer, vai que. Mas, né? Tenha piedade. O jogo online não tem pause. Não é videogame, não é igual ao PS4. Não tem pause. Enfim, só para constar, tá? Tem essa piedade da pessoa. Mas falando sério, nós precisamos revelar o amor de Deus nessa lealdade de observar a situação e fazer as coisas por amor. Simplesmente por amor. É para isso que Cristo nos chama. Não podemos ser fiéis a nossos próprios confortos, ao nosso gosto por ter uma vida confortável. Muitas vezes vamos ter que abrir mão do conforto porque conhecemos algo que vale mais do que qualquer conforto. Eu ainda quero relembrar dessa frase do Martim Lutero. Certa vez o Alessandro falou que um sermão, para ser um bom sermão, tem que ter 2 citações ao longo do sermão. Essa já é a primeira. Se o Ale estiver por aí, já foi a primeira. Então, vamos à citação. Martim Lutero disse certa vez, uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Se você conhece esse Cristo de quem estou falando, então você sabe que isso é verdade.
não é uma frase que simplesmente diz isso como se nós fôssemos ficar tremendamente contentes em passar por dificuldades e provações. Não é. Enfrentamos problemas e ficamos tristes quando temos problemas. Mas, nesse caso, eu quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre a recíproca. E qual é a recíproca? Eu lhe garanto, ainda que você tenha tanto dinheiro quanto possa ter, e capacidade, portanto, para pagar por tanto conforto quanto alguém possa ter no universo, para comer daquilo que você quer todos os dias, da comida que você quer, do jeito que você quer, sem ter que cozinhá-la ou ter qualquer tipo de trabalho em relação a ela, a não ser simplesmente pagando. E ainda que você possa ter todas as roupas mais confortáveis que possa ter. E, enfim, possa ter a vida mais confortável apenas jogando videogame o dia inteiro. Ainda que possamos ter a vida mais confortável do universo. Uma coisa vai continuar fazendo parte da nossa vida. Ou melhor, uma coisa, se não estiver na nossa vida, não haverá conforto. Porque a segunda parte da frase do Lutero é: e um trono sem Cristo, um trono sem Cristo é um inferno. Então, agora, eu digo uma profecia para a sua vida. Fora de Cristo, Faraó, como foi no texto que lemos, fora de Cristo, Faraó, fora de Cristo, irmãos, você nunca vai encontrar conforto, não importa o quão confortável seja a sua vida. É por essa razão que nós o servimos. É por essa razão que nós vivemos para Ele. Porque não existe a hipótese de ser feliz fora dele, de encontrar qualquer valor na vida ou qualquer alegria fora dele. Toda alegria será passageira e infrutífera. Mas em Cristo, até nas maiores tristezas, ainda encontramos uma alegria. Qual alegria? Deus me ama. Deus me ama. Ele mandou seu filho para morrer por minha causa. Deus me ama. E diante desta palavra nós podemos ser felizes. Mas fora disso, então nós ainda estamos debaixo da condenação do pecado. E aí eu lhe garanto, não importa quão confortável seja a sua vida, você continuará desconfortável. Porque há um vazio em você que não pode ser preenchido. C.S. Lewis diria, e essa não é a segunda citação, é só porque eu lembrei, que eu descobri dentro de mim necessidades muito maiores do que qualquer coisa que exista nesse mundo. A única explicação é que fui feito para alguém muito maior do que esse mundo. Fomos feitos para uma vida tão maior do que essa, que eu lhe garanto, você não vai encontrar alegria enquanto não estiver em Cristo. O sofrimento pelo qual o faraó passou apenas revelava isso para ele. O coração duro dele nunca se quebrou. Mas a mensagem continuou ali. Você vai ser moído e machucado, Faraó, para que você se lembre que não importa se você senta num trono ou se você é um escravo, sem Cristo, você nunca terá a alegria verdadeira. Você vai viver para sempre no inferno. Eu quero dizer, então, que eu não sei para o que Deus está te chamando hoje aqui. E, francamente, se você está achando que essa palavra está sendo muito dura, me desculpe, não era a minha intenção. Eu só queria analisar esse texto sobre as pragas. Mas, se assim for, eu quero ainda assim dizer que Deus pode estar te chamando para algo muito simples hoje. Avalie seu coração e veja se Ele não tem falado conosco sobre o que nós podemos fazer pelas pessoas à nossa volta. Ora essa, uma das missões da nossa, um dos valores da nossa igreja é transformar, ou a missão, uma das missões da nossa igreja é transformar essa comunidade por meio do Evangelho. Que nós possamos fazer diferença nessa comunidade. Eu sei lá, podendo ajudar pessoas, podendo visitar orfanatos, como a Gli sugeriu ainda mais cedo a questão do bazar. O caso é
Deus nos chama a fazer a diferença nessa comunidade. E por mais que isso possa te custar dinheiro, tempo e esforço físico, eu lhe garanto, quando você estiver muito cansado, quando você estiver gastando seu dinheiro em algo que você não está entendendo por que está gastando, porque não é para você, é só para ajudar uma pessoa, dar uma cesta básica a alguém. Em meio a isso, e lembrando que aqui na nossa igreja tem a campanha do quilo, em meio a isso, você sempre vai poder observar e pensar: em Cristo vale a pena. Fora de Cristo, acumule todo o dinheiro que você quiser e toda a alegria e todo o conforto que você puder, mas isso vai ser um inferno, como Lutero disse. Eu espero que essa palavra esteja te chamando hoje para ajudar e cuidar dessa comunidade, porque muita gente precisa na cidade de São Gonçalo. E só lembrando, a nossa igreja tem até mesmo um missionário que a nossa igreja mantém. E finalmente, viu? Alê, segunda citação. E para fechar, basicamente, o nosso maior chamado ainda é para revelar as boas novas de Cristo. Falar sobre o quanto Ele nos ama e pregar o Evangelho de Jesus a tantos quanto possível. Embora eu fale sobre a nossa comunidade, sobre cuidar de pessoas e fazer tudo o que nós pudermos e, francamente, aceitar que vamos enfrentar determinados desconfortos, por amor de Jesus, em meio a tudo isso, ainda há um ponto que é a nossa maior missão é pregar o Evangelho de Cristo. E é por essa razão que o Spurgeon disse: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Como eu disse antes, somos parte do corpo. E ou, como parte do corpo, nós servimos a Deus, por mais que isso nos canse, nos tire dinheiro, e eu não estou dizendo para ninguém se matar de tanto trabalhar, mas por mais que isso possa custar muito a nós, nos cansar e fazer com que nós tenhamos que empenhar parte da nossa renda em alguma coisa, lembre-se sempre para quem você faz isso. Sabem, Cristo, Ele deu sua vida por nós. Ele nos amou até o fim. Você acha realmente que não vale a pena? Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Abra mão de confortos. Não por mero farisaísmo, mas abra mão de confortos, porque em Cristo vale a pena. Porque vale a pena. Cristo é muito bom. E Cristo é muito melhor do que qualquer conforto que você vai encontrar. Cristo é o nosso conforto. E, portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, por mais desconfortável que isso vá ser, porque as pessoas precisam ouvir falar desse Cristo, que é o único conforto que elas terão, que realmente vai confortá-las para sempre, em meio a tudo que o pecado pode fazer conosco, e a todo o desconforto que o pecado trará, como trazia aos hebreus e como trouxe a Faraó. Porque em algum momento, o coração duro de Faraó vai ver que, por mais que os magos tentem, eles não podem fazer a mesma coisa que só Deus pode fazer. Assim também, por mais que haja remédios, dinheiro e os mais confortáveis colchões, cadeiras e o que for, aquela lá do shopping, por exemplo, é muito boa, ainda assim, nada substitui o que Deus pode fazer. Cristo nos dá vida e vida em abundância. Ninguém pode dar isso a você, irmão. E nós precisamos proclamar isso ao mundo, porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Nossa, eu não lembrei que eu tinha posto esse trecho. Enfim, pula isso. E vamos lá. Eu queria, nessa conclusão, apenas relembrar algumas coisinhas que eu queria dizer para fechar, apenas em frases rápidas, caso eu tenha sido tremendamente enfadonho e você tenha ficado com sono. Eu queria pedir a sua atenção por um minuto para eu poder dizer essas últimas frases, que são algumas aplicações rápidas do que eu disse.
Não dá para ficar confortável demais enquanto há pessoas indo para o inferno. No inferno não haverá conforto. Eu não preciso de conforto. Eu preciso de Cristo. Nenhum dos grandes homens de Deus lutou para ter mais conforto. Mas isso nunca fez falta. Em Cristo, temos todo o conforto de que precisamos. O que uma igreja tem que ter para que você faça parte dela? Se é mais que Cristo, e se você quer muito o conforto, tem alguma coisa errada com você. Que Cristo possa vir sobre nós e nos revelar o seu amor, para que mais uma vez possamos nos recordar que não precisamos de nada além de Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Verdadeiramente temos visto o seu amor revelado a nós, porque o Senhor age de maneira a nos transformar pelo seu poder, Pai. Verdadeiramente, nós temos visto que o seu sacrifício na cruz foi tão grande, tão poderoso, tão profundo, o teu amor ali, Pai. O que mais poderíamos dizer ou fazer diante destas coisas? Nada, Senhor. Ah, Senhor, não podemos fazer nada para compensá-lo, mas ainda assim, nós temos que admitir que tamanho amor gera em nós um fruto, vários frutos, e um fruto específico eu quero lembrar: mais amor. Nós te amamos, Pai. Assim sendo, tira de nós todo o sentimento de que nós precisamos de algum tipo de conforto além de Cristo. Não precisamos. Tudo que nós precisamos é Cristo. Se for possível, Pai, então dá-nos conforto, dá-nos boas condições de vida, dá-nos condições de dar conforto a tantos famintos e cativos que há por aí. Mas acima de tudo, Pai, dá-nos Cristo. Dá-nos Cristo, pois de nada mais precisamos. Se der-nos Cristo, então nada nos fará falta, pois teremos aquilo que de fato é maior do que todas as coisas. Teremos paz que os magos de Faraó não podem produzir. Verdadeira alegria que o mundo não conhece. Ah, Senhor, enche-nos de Cristo, em nome de Jesus. Amém. por mim, pecador.
perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem, sai luz para minha santificação. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Eu aqui com Jesus, vamos cantar de novo. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. É a nossa esperança. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar, é por uma coroa Bem, vamos para casa, né, gente? Vamos orar. Queria agradecer a você que veio, você que nos visita. Se você não tem um lar espiritual e está à procura de um lar espiritual, nos procure a mim, o pastor Alessandro, o Charles, e nós teremos um grande prazer em poder conversar com você. E se você achar que você deve fazer a nossa comunidade como seu lar espiritual, nós estaremos à disposição para te orientar. Inclusive hoje, a partir das 18 horas, a gente começa a nossa nova classe de integração. Estaria aqui a partir das 18 horas. Então você que deseja fazer parte da nossa comunidade, esteja aqui às 18 horas, mesmo que não tenha me procurado antes, eu estaria aqui, não tem problema algum, estaremos dando início a essa classe. Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, e à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui, adorando e cultuando a esse Deus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que passamos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos leva, Pai, a refletir sobre a nossa vida e nos mostra, Pai, como um espelho, o que realmente somos, quem nós realmente somos diante de Ti. Obrigado, Pai, porque nos mostra que a gente tem errado muitas vezes, acreditando que onde não há conforto, o Senhor não está. A gente se engana, Senhor, achando que aquilo que o Senhor tem para nós tem que ser confortável. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que a Tua graça esteja a nos conduzir durante todo esse dia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces
consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até logo mais.